Evangelização ou colonização? A verdade da missão dos missionários. Você já pensou por que tantas culturas sumiram com o tempo? Será que a evangelização foi só sobre fé e amor, ou tinha algo mais por trás? O que acontece quando uma religião chega a um lugar novo, com seu livro sagrado, mas também com regras e destruição cultural? A resposta pode surpreender. Onde os missionários passaram, a diversidade de povos e costumes diminuiu. Culturas inteiras perderam suas línguas, seus jeitos de viver e suas tradições, tudo em nome de uma suposta salvação. E o pior, isso não parou. Ainda hoje, a evangelização segue apagando culturas, e o trabalho que antes era feito por quem colonizava, agora é feito pelos próprios seguidores. O verdadeiro motivo da evangelização. Os missionários dizem que sua missão é espalhar a fé e converter quem está perdido para a sua religião. No cristianismo e no islamismo, isso é visto como algo muito importante. Mas a evangelização nunca foi só fé, foi sobre controle. A mudança não era só espiritual, era cultural. Para ser aceito, a pessoa convertida precisava deixar para trás sua própria identidade. Para os missionários, apagar uma cultura não era algo ruim, mas um gesto de amor. Para eles, a diversidade não era algo natural, mas um erro a ser corrigido. Assim, eles saíram pelo mundo levando sua crença como a única verdade, ignorando e destruindo culturas antigas no caminho. A contradição da evangelização. O mais irônico é que, ao evangelizar, esses missionários pareciam dizer que Deus era incompetente. Pense bem, se Deus criou todas as culturas, por que só uma seria a certa? Será que o Criador errou ao permitir tanta diversidade? Ou será que essa ideia de cultura certa veio dos próprios homens, que usaram a religião para ter poder? Se aceitamos a ideia de que Deus errou e precisou de missionários para arrumar o mundo, temos duas opções que não fazem muito sentido. Primeiro, que Deus criou um problema que só os missionários podiam resolver. Segundo, que o diabo foi mais esperto e espalhou culturas diferentes, enquanto Deus escolheu abençoar só uma. Mas o mais provável é que essa necessidade de deixar o mundo todo igual nunca veio de Deus, mas sim do desejo das pessoas de dominar. Missionários, ferramentas de um sistema maior. Nenhum missionário chegou à África ou outro lugar sozinho. Todos foram enviados não por Deus, mas por um sistema. Mesmo aqueles que não concordavam com a escravidão ainda ajudavam a colonização. Enquanto os colonos usavam a Bíblia para justificar o domínio, os missionários ajudavam a destruir a base cultural dos povos que eram evangelizados. O que muitos não entendem é que religião é cultura. No momento em que o missionário pisa em um lugar diferente para pregar sua fé, baseada em costumes da Europa ou da Arábia, ele já está cometendo um erro grave. Mesmo que venha com boas intenções, o resultado é sempre o mesmo: apagamento cultural e uma espécie de escravidão da mente. Culturas que os missionários mudaram. A história mostra muitos povos que foram profundamente transformados pelos missionários. Povos indígenas das Américas, o sumiço de línguas e costumes. Antes dos missionários europeus, existiam mais de 2.000 línguas indígenas na América. Hoje, menos da metade sobrevive, e muitas estão quase sumindo. Os missionários forçavam os povos a largar suas línguas e a aprender só português, espanhol ou inglês. As crianças eram tiradas das famílias e levadas para escolas religiosas, onde eram proibidas de falar sua língua e obrigadas a ter nomes cristãos. Além da língua, costumes sagrados foram apagados. Danças rituais dos Guarani foram chamadas de do diabo. Rituais espirituais dos Incas foram proibidos e templos astecas foram destruídos e trocados por igrejas. África, o apagamento da espiritualidade e dos jeitos de viver. Antes dos missionários, a África tinha diversas formas de honrar o divino e jeitos de viver próprios. O voodoo, o candomblé, muito conhecido no Brasil, e outras crenças antigas faziam parte da identidade dos povos. Mas a missão cristã chamou essas práticas de diabólicas, destruindo lugares de culto, proibindo cerimônias
e forçando as pessoas a largar suas crenças. Além da religião, os missionários ajudaram a mudar a estrutura da família africana. Antes, muitas sociedades africanas eram lideradas por mulheres ou funcionavam em comunidade. O cristianismo impôs o jeito europeu de família, onde o homem devia ser o único líder. Isso desfez sociedades inteiras e diminuiu o poder das mulheres nas comunidades. Japão: a evangelização forçada e a resistência. No século XVI, missionários jesuítas foram ao Japão para converter as pessoas ao cristianismo. No começo, alguns líderes permitiram, mas logo perceberam que a evangelização era uma forma de dominação estrangeira. Com a conversão de muita gente, os missionários começaram a desafiar as tradições locais e tentaram trocar o shintoísmo e o budismo pelo cristianismo. A resposta do Japão foi dura. Em 1614, o cristianismo foi proibido e muitos convertidos tiveram que escolher entre deixar a nova fé ou morrer. O famoso teste das pegadas pedia que os suspeitos de serem cristãos pisassem em uma imagem de Jesus ou Maria. Quem se recusava era morto. Mesmo com a resistência japonesa, muitas tradições foram perdidas, e ainda hoje há sinais do apagamento cultural deixado pela evangelização. Havaí: a destruição de uma religião e de um jeito de governar. Antes dos missionários no século XIX, o Havaí era governado por um sistema antigo chamado Kapu, que organizava a sociedade e a religião. Quando os missionários cristãos chegaram, começaram a dizer que esse sistema era do mal e destruir templos sagrados. Os havaianos foram forçados a largar suas crenças espirituais, e muitas palavras da língua havaiana foram trocadas por termos cristãos. Hoje, a língua havaiana quase sumiu e o cristianismo é a religião principal lá. Austrália: o fim cultural dos povos aborígenes. Os povos aborígenes da Austrália sofreram uma das maiores campanhas de evangelização forçada do mundo. Missionários cristãos foram enviados para civilizar essas comunidades, forçando crianças a irem a escolas onde eram proibidas de falar suas línguas e de fazer seus rituais. Esse processo foi tão cruel que muitos aborígenes perderam totalmente a ligação com suas tradições. Hoje, muitas línguas aborígenes não existem mais, e as comunidades que sobreviveram lutam para tentar recuperar parte do que perderam. A missão dos missionários não era só ensinar sobre o divino, mas garantir que a cultura europeia fosse a única aceita. A crença de existência de um divino criador do mundo, culturas do mundo todo já tinham essa noção, e cada um tinha sua forma de se conectar com o divino, com o mundo espiritual. A colonização espiritual continua. O mais assustador é que esse processo nunca acabou. Hoje são os próprios negros africanos, indígenas, brasileiros e outros povos que foram ensinados que continuam esse sistema. Eles acreditam que estão cumprindo uma missão de Deus, mas na verdade só mantém viva a colonização mental que foi imposta há séculos. Eles traduzem os textos sagrados para as línguas locais, constroem mais igrejas e reforçam a ideia de que a cultura original deles era errada. O Ocidente nem precisa mais mandar tantos missionários. Agora, os próprios evangelizados fazem esse trabalho. Conclusão: a evangelização nunca foi só sobre Deus. Se evangelizar fosse apenas sobre fé, por que destruir outras culturas no processo? Se realmente acreditam na salvação, por que ignoram o sofrimento que causam ao impor suas crenças? O cristianismo e o islamismo se espalharam pelo mundo não só porque eram verdades espirituais, mas porque vieram junto com a espada, o chicote e o ensinamento forçado. O apagamento cultural sempre foi parte do plano. E agora a pergunta final:
Se Deus realmente quisesse um mundo com apenas uma cultura e uma religião, por que teria criado a diversidade no primeiro lugar? Essa reflexão é profunda e muito necessária. Se você acha que é importante questionar as verdades que nos são dadas e quer continuar a explorar temas que poucos se atrevem a discutir, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Nossa viagem pela história das crenças está só começando. No próximo vídeo, vamos ver como o medo foi usado como a principal ferramenta para manter os fiéis sob controle ao longo dos séculos. Até lá!